em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, somente o versículo 12. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 12. Aleluia. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Vou repetir. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Pai querido, Pai santo, de nós mesmos nós não sabemos de nada, meu Pai. Só o Senhor nos capacitar. É só o Senhor Deus que nos dá fôlego para louvar. Se não fosse o Senhor em nossa vida, nós não estaríamos aqui. Sem o Senhor, nós somos como uma folha seca que é levada ao vento, meu Pai. Mas contigo, nós somos mais do que vencedores. Contigo, nós temos esta disposição em estar aqui nesta noite, te adorando e bendizendo o teu nome e na beleza da tua santidade. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar em nome de Jesus, gente. Meus irmãos, o livro de 1 Coríntios tem como 2 Coríntios também. Quem escreveu foi o apóstolo Saulo ou Paulo. Faço questão de repetir os dois nomes, pois o mesmo foi agraciado por Deus com dupla nacionalidade. Paulo, ele transitava muito bem no ambiente judeu e no ambiente gentílico. Por isso ele era conhecido pelos dois nomes. Nós não encontramos vestígio na Bíblia que Paulo ele teve o seu nome mudado. Atos capítulo 13 e o versículo 9 nos diz que Paulo ele tinha os dois nomes, Saulo e Paulo. Silas, o companheiro de Paulo, também tinha dois nomes. Ele também era chamado de Silvano. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19, nos dá estas informações. Paulo ele foi privilegiado por Deus. Paulo também era conhecido como um apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele transitava muito bem no ambiente gentílico e no ambiente judaico. Ele pregava muito bem. Ele era bem recebido, porque ele recebeu de Deus esta dupla nacionalidade e esta inteligência dada por Deus para transmitir a palavra. Paulo, meus irmãos, quando ele fundou esta igreja, ele colocou lá Apolo, o apóstolo Pedro também pastoreou esta igreja, Timóteo passou por lá também. Só que Paulo, meus irmãos, Paulo percebeu alguns problemas naquela igreja. Paulo percebeu que algumas pessoas estavam trilhando um caminho ruim, um caminho da queda. O texto que nós lemos no capítulo 10, do versículo 7 ao 10, nos diz assim: não vos façais por idólatras, como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Versículo 8: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. Versículo 9: e não tentemos a Cristo, como alguns deles fizeram. Versículo 10: e não murmureis, como também alguns deles fizeram, e pereceram pelo destruidor. Paulo está trazendo aqui, meus irmãos, exemplos do povo de Israel lá no deserto. Quando o povo de Israel desobedecia, eles caíam. Paulo estava percebendo que a igreja de Corinto estava trilhando um caminho perigoso. E Paulo ele disse: olha, não siga o exemplo de Israel. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com Israel. Quando eles murmuravam, eles caíam. Quando eles eram idólatras, eles caíam também. Quando eles tentaram a Deus, caíram. Quando eles murmuravam, eles caíam também.
por consequência do seu erro, eles caíram e Paulo estava alertando toda a igreja. Como se não bastasse, esse não foi só o problema da igreja de Corinto. Quando nós lemos o início do livro de 1 Coríntios, nós devemos perceber que um dos problemas era a divisão. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. O outro grupo dizia: eu sou de Cristo. Agora perceba essa problemática. Uns diziam: eu gosto de Paulo, gosto da pregação de Paulo, então Paulo é top demais. O outro dizia: não, Pedro é sanguíneo, eu gosto de Pedro. O outro dizia: não, Apolo é um pregador eloquente, eu gosto de Apolo. O último grupo dizia assim: eu não gosto nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Pedro, eu sou de Cristo. Talvez este grupo seria o mais complicado, porque não ouvia ninguém. Então Deus podia usar qualquer maneira e não ia ouvir. Esta divisão estava causando um grande problema na igreja de Corinto. Aí o apóstolo Paulo traz toda essa problemática à tona e diz: olha, vocês estão de pé, o caminho que vocês estão seguindo é perigoso demais. Vocês, se continuarem neste caminho, vocês irão cair. Vocês irão cair. Queridos irmãos, o tema que estarei pregando nesta noite é como evitar a queda. Como evitar a queda? Como evitar o acidente? Não precisa ter CNH para você saber regras básicas para não transitar, pilotando um carro, dirigindo um carro, pilotando uma moto, uma bicicleta, qualquer coisa. Não precisa ter CNH, você sabe o que fazer, você sabe o que é perigoso, só é pôr em prática. Você sabe o que deve fazer. Para um transitar cristão com responsabilidade, precisamos também entender, precisamos também ter algumas regras. Existem regras que precisamos seguir, caso contrário, a queda é inevitável. A primeira delas é: mantenha o foco. Mantenha o foco. Você não vai ver ninguém dirigindo olhando para o lado, ou olhando para o outro, ou olhando para trás, ou olhando o celular. Não, quem dirige precisa manter o foco nos retrovisores, vez por outra, no meio e na frente. Ele precisa manter o foco. Nós, como servos de Deus, precisamos manter o foco na nossa vida. Por quê? Porque vez por outra somos desafiados a olhar para o lado e a olhar para o outro. Você se lembra de Pedro, quando Pedro ele estava em alto mar, lá com os outros apóstolos? Jesus estava vindo por cima das águas. Eles disseram o quê? É um fantasma. Mateus capítulo 14, versículo 30. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro disse assim: Senhor, Jesus disse: não é um fantasma, sou eu. Pedro disse: Senhor, se for o Senhor mesmo, faça com que eu vá aí. Venha, Pedro. Aí vai Pedro andando por cima das águas, como Jesus estava andando. Só que no meio da estrada, Pedro ele olha para o lado e vê a tempestade. Pedro ele olha para o outro e vê o vento. Ele olha para o outro e vê as águas batendo de um lado para o outro. E mais preciso, no capítulo 14, versículo 30, diz que Pedro se distraiu com muita coisa que estava ao seu lado. O coração dele começou a bater forte. Ele ficou com medo e ele começou a cair, porque ele não manteve o foco em Cristo. Quando Pedro começou a cair, Jesus disse: Pedro, levanta, rapaz, você tem pouca fé, rapaz. Pedro, ele se aprumou. E tu acha que Jesus falou assim: Pedro, sobe aqui que eu vou te levar, negão? Não. Jesus disse assim: Pedro, se apruma aí, negão. Vamos lá. Tiveram que voltar, Jesus e Pedro, por cima das águas até o barco. Pedro teve que andar de novo. Ou seja, se durante a nossa caminhada a gente se distrair olhando para um lado, para o outro, ou olhando a vida do irmão, ou querendo ter como base a vida do outro, nós iremos cair, não dá certo. Aos Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Olhando para Jesus, aí Davi vai dizer: a ti, Salmo 123, a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos à mão dos seus senhores, e os olhos das servas fitos à mão de suas senhoras, assim os meus olhos estão fitos em ti, até que se compadeça de nós. Enquanto os nossos olhos estiverem em Cristo,
Não tem demônio que impeça a nossa caminhada. Enquanto os nossos olhos estiverem firmes focando em Cristo, enquanto mantermos o foco, ninguém para a caminhada da igreja. Enquanto mantermos o foco, o inimigo ele cai por terra, porque ele sabe que nada do nosso lado, nada vai tirar o nosso foco. Nosso foco está em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos alguns exemplos. Você quer ver? Você conhece Salmo 73, Asaf. Quem era Asaf? Asaf era um grande líder do Ministério de Louvor e Davi lá do templo. Asaf era um top demais, nosso popular. Asaf era um grande servo de Deus, cantava, tocava muito bem. Só que Asaf, ele mesmo disse, Salmo 73, Asaf disse assim, olha, Deus é bom. Agora quanto a mim, eu quase me desvio, ou seja, eu quase caio. Por quê? Porque eu comecei a observar o ímpio. Asaf ele parou de olhar para Jesus e começou a observar o ímpio. Sabe o que Asaf viu? Ele começou a dizer o seguinte: o ímpio não sofre nada, não. Oxi, não, eu estou sofrendo aqui, eu sou crente, o ímpio não sofre, não. O ímpio não passa fome, não. O ímpio. Aí o inimigo começou a trazer algumas coisas e Asaf começou, sabe? Só que Asaf mesmo vai dizer que quando ele entrou no templo, ou seja, Asaf estava afastado. Perceba, e eu começo a analisar os liderados de Asaf, um conversando com o outro, dizendo assim: rapaz, Asaf está esquisito, o que está acontecendo com Asaf? Eu não sei, olha onde é que ele está, olha para ele estar aqui dentro com a gente, ele está lá. E Asaf ele chegou a dizer, a gente conhece o texto: em vão purifiquei o meu coração. Não foi em vão a minha vida de crente, foi em vão. Por que Asaf pensou assim? Porque ele parou de olhar aqui e começou a olhar aqui. Quando a gente para de olhar assim, para olhar assim, a coisa dá errado. Até a nossa adoração, até os nossos louvores, precisa ser assim. Glória a Deus. Por que eu digo isso? Porque existem cantigas que não são assim, são assim. Hoje a maioria dos louvores é aquele louvor sotaque da vida do irmão. Falando de bem. Não é louvor, é um louvor aqui, é uma cantiga aqui. E eu louvo a Deus que todos os louvores que foram louvados aqui é um louvor Cristo sempre. Glória a Deus. Precisamos